sobre o enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Não. Secretaria do Trabalho e da Gestão da Saúde. Desculpa, secretária. E o secretário substituto Eduardo Macário, da Secretaria de Vigilância em Saúde. Nós teremos duas apresentações hoje. A primeira é um balanço da área da secretária Mayra, e seguida também das novas funcionalidades do portal covid.saude.gov.br, seguido também de um perfil do Covid no Brasil, apresentado pelo secretário substituto Eduardo Macário. Vou passar primeiramente a palavra para a secretária Mayra. E na sequência a gente tem as perguntas cadastradas pelos jornalistas que encaminharam pelo nosso grupo de jornalistas, e também algumas perguntas que serão feitas aqui presencialmente. Secretária, por favor. Boa tarde a todos. Nós vamos proceder às atualizações diárias do Ministério da Saúde. Hoje é uma data extremamente importante para nós que compomos a categoria Saúde, pois se comemora no mundo o Dia Internacional da Enfermagem. O nosso respeito e a gratidão do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, a todos os profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que têm feito a diferença no enfrentamento à Covid todos os dias, na nossa luta diária pelo SUS de qualidade que nós queremos ter. Nós vamos inicialmente apresentar os dados atualizados da ação estratégica O Brasil Conta Comigo, que se define por uma ação de cadastramento dos profissionais das 14 categorias de saúde que estão disponíveis para eventual recrutamento pelos estados e municípios. Esses profissionais são capacitados e, ao serem convocados para os estados e municípios, eles ainda recebem um curso de simulação realística em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Médicos Hospitalares. Na data de hoje, 931 profissionais de saúde de todas as categorias cadastrados, e destes, 413 mil profissionais estão dispostos a atuar, distribuídos em todas as regiões brasileiras. Nós também temos o programa O Brasil Conta Comigo Estudantes, de 4 grupos da saúde, estudantes de fisioterapia, enfermagem, medicina. Temos hoje cerca de 1.009 estudantes que também já estão atuando sob supervisão nos estados e municípios. Sobre ações estratégicas ainda, o Ministério da Saúde tem Manaus como o primeiro município que requisitou que o Ministério contratasse profissionais para o enfrentamento da doença. Hoje, em Manaus, nós temos 377 profissionais atuando sob a supervisão do Ministério da Saúde, contratados também pelo Ministério da Saúde. Temos um dado importante para apresentar à população brasileira, aos profissionais de saúde, a todos os senhores, que é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde para que nós possamos acompanhar esses 931 mil profissionais cadastrados e estudar possíveis agravos à saúde mental deles durante o período da pandemia. Somente em Manaus, esses profissionais estão recebendo, além da participação da pesquisa, ações de intervenção, e foi colocada à disposição deles, durante todo o enfrentamento da doença, uma equipe de psiquiatras que vai acompanhar eventuais necessidades de assistência psicológica, psiquiátrica. E para que os senhores tenham ideia, somente nesse grupo de Manaus, que inclui médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos e biomédicos, nós temos 6% dos profissionais já com sinais de depressão, ansiedade, o que mostra que cada vez mais nós precisamos ter um cuidado muito a miúde com os nossos profissionais para que eles estejam aptos a enfrentar a pandemia de forma muito mais importante até do que nós, porque eles estão diretamente no enfrentamento da doença e precisam sim de mais suporte emocional para continuar atuando. E por último, nós estamos também iniciando uma nova pesquisa que visa conhecer os dados que são perguntados diariamente, mas até então nenhuma instituição do país apresentava esse dado de forma segura ou então apresentava casuísticas pequenas e isoladas, e nós começamos a estudar nas 14 categorias da saúde o número de profissionais que adoecem por Covid com sorologia confirmada e o número de óbitos em profissionais de saúde também pela Covid. Então, nós devemos ter nos próximos meses
esse dado sob a tutoria do Ministério da Saúde, para que a gente possa formular ações cada dia mais concretas e mais rápidas, para que a gente possa proteger os nossos profissionais. São esses os dados que nós gostaríamos de apresentar hoje e seguimos aqui à disposição depois para eventuais perguntas. Muito obrigada. Secretário, eu já vou pôr a apresentação do senhor. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou apresentar as novas funcionalidades do portal do Ministério da Saúde, que junta todas as informações de casos, óbitos, hospitalizações, além de outras informações, e atualizar a situação epidemiológica no momento. Próximo, por favor. Bom, esse é o novo painel Coronavírus Brasil. É um painel que ele incorpora uma série de novas funcionalidades, principalmente já utilizando os dados de recuperados, os dados de pessoas em acompanhamento, além dos casos confirmados e óbitos confirmados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde do Brasil. Esse site é atualizado diariamente após as 19 horas, após todo o processo de limpeza, avaliação e correção de base, que começa desde o nível local até o nível federal. Próximo. As novas possibilidades de visualização desse painel, eles vão dar muito mais transparência para as informações, inclusive a gente pode agregar e analisar os casos, não somente por estados, mas também por regiões de saúde e até no nível municipal, em micro-região e regiões de saúde. Vai ser possível, e está sendo possível, fazer o download, ou seja, se baixar todos os dados, incluindo a série histórica, justamente para favorecer que as pessoas possam realizar análises e fazer as validações e utilização de diferentes modelos. Além de termos as estimativas tanto de incidência quanto de taxa de mortalidade no Brasil, calculadas de acordo com a população brasileira. Próximo. Esse é um exemplo de visualização do painel. Nós temos tanto os casos novos acumulados de Covid, quanto atualizados sempre às 19 horas, também tanto por dia de notificação, como também por semana epidemiológica de notificação. Por favor. Mesma coisa em relação aos óbitos, tanto os óbitos novos como os acumulados, essa desagregação por dia de notificação e também por semana epidemiológica, ela vai facilitar muito a visualização e o entendimento da análise da situação de saúde no momento. Próximo. Além do painel coronavírus, nós temos disponível a plataforma integrada de vigilância e saúde, IVES, que tem várias funcionalidades. Nós, por exemplo, nós temos o monitoramento do Covid-19, que justamente fornece dados até nível municipal, para que sejam analisados, para que todo brasileiro possa acompanhar a situação epidemiológica do seu município, do seu local. Um painel de vírus respiratórios, que aí temos informações sobre todos os exames que foram solicitados pelos laboratórios oficiais, ainda no momento somente os laboratórios oficiais públicos, mas no futuro será incorporado também os laboratórios privados. Calculadoras epidêmicas, um site de Covid em tempo real que nós fazemos, nossa secretaria faz em parceria com o Instituto de Pernambuco, que nos auxilia em relação a esses dados, além de um portal de dados abertos que vocês podem acessar e baixar todos os dados, logicamente sem identificação individual, mas que possa ser utilizado para a produção e acompanhamento da situação epidemiológica nacional. Próximo. Esse é um exemplo do painel de monitoramento do Covid. Nesse painel a gente ele é atualizado também diariamente após as 19 horas, com todos os dados do Brasil até o nível municipal. E inclusive vocês podem baixar esses arquivos e fazer as análises e o acompanhamento, como eu disse anteriormente. Próximo.
Essa parte da plataforma ele trabalha principalmente com os dados laboratoriais. Esses dados foram retirados agora, antes de eu vir para a coletiva, mas mostram que no Brasil, até o momento, os laboratórios públicos processaram 482.743 exames, dos quais 337.595 foram realizados, 95.144 ainda estão em análise no laboratório e 50.004 estão aguardando recebimento no laboratório, ou seja, foi solicitada e a amostra está sendo encaminhada para o laboratório para ser realizado o processamento. Então, o que a gente pode olhar desses números é que o quantitativo de exames que estavam represados, ele foram feito um esforço muito grande por parte dos laboratórios centrais do Brasil e foi possível atualizar boa parte dos casos e dos óbitos que estavam pendentes. Ainda existe um quantitativo grande, mas os laboratórios estão conseguindo dar conta, considerando todo o processo que vai desde a coleta até a divulgação do resultado final, e que também envolve o processo de digitação e entrada dos dados, que exige muito também dos sistemas laboratoriais. Próximo. Esse é o portal Open Data SUS, que foi incorporado agora recentemente, tem menos de uma semana. E nesse portal Open Data SUS, nós temos os dados de síndrome respiratória aguda grave, que foram notificados no Sinan Influenza Web, que era o sistema anterior ao CIVEP Gripe, de 2009 a 2018, além dos dados do CIVEP Gripe de 2019 a 2020, considerando 2020 um tempo de uma atualização semanal. Além disso, os dados de síndrome gripal do ano de 2020, que fazem parte do sistema ESUS Notifica ou ESUS Vigilância Epidemiológica, eles já podem ser acessados, lembrando que esses dados eles estão em processamento e as análises elas podem mudar de um dia para o outro. Próximo. Esse gráfico mostra um pouco, falando agora um pouco da questão da situação epidemiológica do Covid no Brasil e no mundo, foi atualizado hoje ao meio-dia e mostra a situação epidemiológica em diferentes países. Na linha rosa a gente pode perceber o número de casos confirmados numa escala linear nos Estados Unidos. Então, mostra uma curva bastante ascendente, com um número de casos que reflete a realidade daquele país. E aí nós temos outros países, como amarelo a Itália, azul mais claro a Espanha, o Reino Unido em verde, a Alemanha em azul um pouco mais escuro, o Irã nesse verde um pouco mais claro, e o Brasil, com a linha preta, em que a gente consegue observar e entender o comportamento da curva epidemiológica de casos no Brasil. Então, é uma curva que ainda se caracteriza de forma ascendente, principalmente nas últimas 4 semanas epidemiológicas, nos últimos dias, o que mostra que a gente ainda está numa situação, principalmente após o 50º dia, ainda numa situação de bastante alerta por parte dos serviços de saúde e da população em relação à transmissão do coronavírus no Brasil. Próximo. Essa é a situação epidemiológica com os dados de ontem, que vão ser atualizados hoje às 19 horas, mas eu só vou destacar aí que nós estamos a 61 dias do primeiro caso confirmado no Brasil, com um total de 668.331 casos, e no 47º dia do primeiro óbito confirmado de Covid no Brasil, com um total de 11.519 óbitos. Próximo. Só lembrando que há um mês atrás, no dia 10, nós tínhamos 19 mil casos, hoje nós temos mais de 160 mil, um aumento de 7%, e no dia 10 de abril eram 1.056 casos, e no dia 10 de maio passou para 11 mil, um aumento de 9 vezes, o que mostra tanto o aumento e a resposta laboratorial em relação a todos os casos que estavam represados, como também mostra, confirma a curva de ascendente que nós estamos vivendo no Brasil com dados reais. Esses não são dados de simulação, não são estimativas, são os dados que são coletados diariamente pelas equipes de vigilância epidemiológica municipal e estadual. Próximo.
Aqui mostra a distribuição de casos e óbitos de Covid no Brasil. No mapa mais em azul nós temos, a gente pode observar que são mais de 2.800 municípios, ou seja, 51% dos municípios brasileiros já confirmaram casos de Covid, e principalmente agregados em cada uma das capitais, regiões metropolitanas onde ocorre maior aglomerado de casos, sendo que em 22 municípios nós temos mais de 1.000 casos já confirmados. E no gráfico mais em vermelho, no mapa em vermelho, nós temos os óbitos confirmados. São 995 municípios, ou 17,9% dos municípios brasileiros já confirmaram óbitos por Covid, sendo que 22 municípios identificaram mais de 51 óbitos, e novamente em relação a todas as capitais. O que mostra uma concentração em regiões metropolitanas, mas também uma interiorização para demais áreas do Brasil. Mesmo assim, é importante enfatizar que há diferenças regionais. O Brasil ele é quase um continente, e essas diferenças regionais têm que ser levadas em consideração. Próximo. Uma questão que sempre levanta para a gente e perguntam é: quando começou a epidemia do coronavírus no Brasil? Quando foi identificado o primeiro caso? Nesse momento, o primeiro caso confirmado, identificado e investigado pelo Ministério da Saúde em conjunto com as secretarias estaduais e municipais ocorreu no dia 26 de fevereiro. Foi o momento em que foi identificado esse caso. Algumas publicações têm saído na imprensa, e principalmente de meios científicos, mostrando que a circulação do vírus ocorria antes dessa data definida. Muitos modelos matemáticos, estatísticos, mas também utilizando inclusive dados abertos do Ministério da Saúde. O que a gente tem de forma bem transparente para passar para os senhores é que antes do dia 26 de fevereiro, nós conseguimos identificar dos nossos sistemas de informação um total de 39 casos de SRAG confirmados por Covid antes desse período. E aí, nesses estados, a gente consegue ver a distribuição. Por exemplo, 2 casos no Amazonas, 1 na Bahia, 2 no Ceará, 1 caso em Espírito Santo, Goiás, Paraíba, 4 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul e 25 em São Paulo. Nesse momento, nós estamos encaminhando um ofício e uma documentação para todos esses estados, para que seja feita um processo de investigação com mais profundidade em relação a esses casos, para ver se eles realmente foram casos que tiveram a data de início de sintomas antes do dia 26 de fevereiro, ou se são somente casos que foram digitados equivocadamente com essas datas anteriores. Tá? Então, antes do Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, realizarem qualquer divulgação de informações mostrando se existia ou não a circulação do vírus antes do dia 26 de fevereiro, é necessário que esses estados realizem esse processo de análise e de verificação dos dados, para que aí sim a gente possa, com base em todo o processo de investigação, definir se esses casos tiveram sintomatologia antes do dia 26 ou se trata apenas de um erro de digitação. Próximo, por favor. Essa é a curva de óbitos de SRAG por Covid, segunda data do óbito. A gente pode observar, esse dado foi atualizado agora ao meio-dia, mas que dos 491 registros que habitualmente a gente atualiza diariamente nas últimas 24 horas, 42% deles ocorreram nos últimos 3 dias. E o restante, eles foram espalhados naquela lógica que eu falei para os senhores. Os nossos laboratórios centrais, eles estão conseguindo atualizar muitos exames que estavam represados, e variavelmente esses casos estão sendo atualizados, e por isso a gente não pode dizer que ocorreram 400, 500, 700 óbitos num dia, mas sim que os registros foram atualizados naquela data.
E na medida em que o tempo diminua entre a coleta e o resultado, a gente consegue ter um acompanhamento em tempo real da situação epidemiológica. Próximo. Essa é uma curva que é interessante observar, porque nós temos um total de óbitos, que está nessa figura mais escura, que foram confirmados para a Covid. E nessa parte mais clara, nessa área mais clara, são os óbitos que estão em investigação. Então, hoje, até meio-dia, nós tínhamos 1.897 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, notificados no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, que estavam em investigação. E esses óbitos, conforme os senhores podem ver, eles estão espalhados desde o mês de março, passando para abril e no começo de maio. Então, à medida em que os laboratórios concluírem os resultados, e na medida em que as investigações foram concluídas, essa curva pode mudar, e aí as atualizações elas vão acontecendo, e a gente tem uma melhor atualização da curva de óbitos no Brasil. Próximo. Isso aqui é um gráfico que mostra um pouco a diferença entre a data do início de sintomas e a data da ocorrência do óbito. O que a gente percebe é que, a partir do momento do primeiro sintoma até o desfecho negativo de óbito, esse tempo pode levar de 7 a 10 dias. Então, existe uma curva por início de sintomas que ela vem acentuada, e essa diminuição que a gente observa nos últimos dias é por conta mesmo de questão de atualização dos exames, mas os gráficos de óbito que são informados, eles compõem esse cenário misto, em que dá para a gente realmente uma real dimensão da situação relacionada à mortalidade por Covid no Brasil, que ainda segue uma tendência crescente. Próximo. Aqui é só uma comparação entre os dados notificados pelos municípios, pelos estados, no painel coronavírus, que são atualizados às 19 horas, e aqueles efetivamente divulgados, digitados e registrados dentro do sistema de informação. Por que eu trouxe isso aqui para os senhores verem? É porque todo o óbito por síndrome respiratória aguda grave, por Covid, por influenza, por outros vírus respiratórios, por outra etiologia, todos eles têm que ser notificados no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe. E muitos estados eles estão conseguindo acompanhar de forma bastante efetiva esse trabalho. Outros estados têm apresentado, sim, dificuldades, inclusive nós estamos conversando com vários deles, porque nesse momento não são apenas os profissionais de saúde que estão na ponta, muitas vezes expostos e sendo afastados do trabalho por apresentarem sintomas. Vários digitadores, registradores, equipes que trabalham na contabilização dos dados, eles têm apresentado também um alto índice de absenteísmo, afastamentos, e isso prejudica também a entrada dos dados. Então, para vocês entenderem que existe também um esforço muito grande por parte do nível local na recomposição dessa força de trabalho, e o Ministério da Saúde, tanto a SBS quanto a Secretaria de Gestão de Trabalho, e nós estamos atentos e recompondo diversas equipes de trabalho de diversas áreas, inclusive nessa área da vigilância epidemiológica, coleta e disseminação de dados. Nossa. Por fim, como hoje bem foi colocado pela secretária Mairel Dia, da enfermagem, vou mostrar alguns dados que são inéditos ainda de análise do nosso sistema de informação relacionadas aos profissionais de enfermagem. Nós temos um total, até o momento, um total de 884 profissionais de saúde notificados com síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 57% são profissionais de enfermagem, desde técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, o que dá mais ou menos um percentual pequeno, mas importante, de 0,8% de hospitalizações em profissionais de saúde. Próximo.
E em relação ao total de Covid, nós temos ali hospitalizados 45 técnicos de enfermagem, 29 enfermeiros, 19 enfermeiros que foram confirmados e registrados no nosso sistema de informação como SRAG por Covid, e há um registro que a gente de 7 óbitos em relação a esses profissionais. Lembrando que esses são os dados do sistema de informação da gripe e que a gente tem trabalhado junto com os municípios no sentido de melhorar a oportunidade e a completitude desses casos. Então, acho que é isso. Eu agradeço a todos e fico à disposição para perguntas. Nós vamos para as perguntas encaminhadas pelo jornalista aqui pelo nosso grupo. Apenas só um detalhamento dessa pesquisa que está sendo feita pelo Ministério da Saúde, encaminhada pela doutora Mayra. Esses 200 profissionais que já aderiram à pesquisa, quer dizer, é uma pesquisa sobre saúde mental dos pacientes, e esses 6% de resultado já mostra algum impacto da Covid para esses trabalhadores, não é isso? Sim, Renato, mostra que nós devemos nos preocupar precocemente em cuidar da saúde mental dos nossos profissionais atuantes no SUS, porque num contingente pequeno que já mostrou sua disposição e se apresentou para as primeiras atividades do programa O Brasil Conta Comigo, nós já temos 6% dos profissionais que revelaram que são portadores de sintomas que se enquadram em ansiedade e depressão. E aí eu aproveito para falar de um tema muito importante. Nenhum de nós, população ou profissionais de saúde, estávamos preparados para o enfrentamento de uma epidemia e das suas consequências, seja na questão do isolamento social, do distanciamento, ou as consequências na economia. E a gente tem vivido um período de medo que é mundial, e os psiquiatras estão mostrando isso, inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria já tem os primeiros estudos sendo publicados, que nós temos aí uma onda que começa com medo, a ansiedade, evolui para a depressão, e a última onda é a onda do suicídio. E a Itália já tem uma sinalização de aumento de 30% nas taxas de suicídio na população, e a gente se preocupa muito com isso, porque a gente informe, dê informações de qualidade, mas sem estimular o medo e o pânico na sociedade, e sobretudo nesses profissionais de saúde que vão estar atuantes, longe das suas famílias e muito mais expostos do que a população de maneira geral. Então, é nossa obrigação cuidar desses profissionais para que a gente tenha uma força de trabalho atuante, capaz de cuidar de todos os brasileiros. Essa pesquisa com o restante dos 200 mil profissionais, ela tem um tempo para ser apresentada, e que tipo de suporte o Ministério da Saúde está oferecendo a esses profissionais que já apresentam algum tipo de sintoma de saúde mental? Nós temos 3 pesquisas em andamento no Ministério da Saúde em relação aos profissionais. A primeira é essa que envolve o cadastro dos 931 mil profissionais, todos eles estão sendo estudados para que a gente possa tentar identificar sinais e sintomas precoces de adoecimento mental. A outra diz respeito somente aos profissionais atuantes na Ação Estratégica Brasil Conta Comigo, e aí o primeiro grupo que está sendo pesquisado e que recebe intervenções são esses 377 profissionais de Manaus. 200 e poucos profissionais já se colocaram, já responderam o questionário, e desses que responderam, a gente identificou 6% já apresentando sintomas de ansiedade ou depressão. Esse grupo, a gente coloca à disposição dele, durante a atuação, atendimento psiquiátrico presencial ou através de teleatendimento durante todo o período em que eles estão enfrentando a pandemia. Então, essa ação diz respeito ao enfrentamento da pandemia, mas a pesquisa tem como objetivo maior que a gente possa detectar os agravos de saúde mental na nossa população de profissionais de saúde, e que a gente possa ter na agenda de governo, após a pandemia, políticas públicas voltadas a um cuidado específico com a saúde mental desses profissionais. Dalton, da IPTV, pergunta: é possível detalhar um pouco melhor a fila de exames e amostras? Qual o número correto que representa a fila de exames?
Conforme eu passei naquele slide e está disponível no nosso site, na plataforma Coronavírus, na plataforma IVES, deixa ele só colocar aqui, exato, esse dado foi retirado agora no início da tarde, mas são 95.144 exames que estão em análise no laboratório e 50 mil que estão sendo encaminhados. Então, uma média de 145 mil amostras que aguardam resultados, no total de 482 mil. Eu sinto, como eu estou pegando em tempo real aqui, eu pequei por não pegar o nome do jornalista, mas gostaria de mais detalhes dessa compilação de dados de profissionais de saúde que adoecem ou morrem. O Ministério já tem algum dado inicial? Foi alguma coisa apresentada? Quando o Ministério vai começar a captar isso? Há previsão para a divulgação da primeira estimativa? Creio que a secretária também tem um dado importante sobre isso. Os dados que foram apresentados aqui dizem respeito aos profissionais da enfermagem, que é o grupo que antecipadamente o Conselho Federal de Enfermagem se preocupou em notificar bem o estado de saúde desses profissionais em enfrentamento à Covid. E nós entendemos que é necessário que a gente faça a detecção do adoecimento de todas as 14 categorias que estão sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, abrigadas no Sistema Único de Saúde. Nós começamos esse estudo essa semana, ainda não temos dados, nós estamos levantando e isso é prospectivo. Nós vamos ter adoecimento ao longo de todo o período da pandemia. Nós esperamos começar a divulgar os resultados parciais em breve, mas o estudo só será finalizado quando for encerrada a situação de emergência decretada no país. Antes de abrirmos também para perguntas presenciais, Jonas Valente, da Agência Brasil, por que o Ministério da Saúde parou de divulgar os dados de totalização de hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave e síndrome respiratória aguda grave com Covid, síndrome respiratória aguda grave não determinado e síndrome respiratória aguda grave em investigação diariamente, e passou a fazê-lo semanalmente? Qual é a taxa entre os casos de síndrome respiratória aguda grave daqueles que estão sendo diagnosticados com Covid? E qual o índice em comparação com o mês passado? Bom, nós no painel covid.saude.gov.br, nós tanto temos dados de síndrome gripais confirmados por Covid e óbitos, mas também os casos de síndrome respiratória aguda grave, e que estão sendo atualizados diariamente nesse painel. A mudança na questão da divulgação dos dados se deu principalmente na divulgação semanal de um boletim epidemiológico, que a gente consegue ter o detalhamento da informação e poder fazer uma análise mais robusta, com mais consistência em relação aos dados, não só de Covid, como também outros dados. Então, o painel, ele tem um painel geral, como está sendo mostrado aí, que tem os óbitos, casos e óbitos acumulados em geral, por município, por OAF, por Brasil, e ali tem aquela aba ali de SRAG, ali em cima, em que se tem o detalhamento dos casos de síndrome respiratória aguda grave atualizados diariamente por esses níveis de agregação. E lembrando que esse site ele está sendo cada dia atualizado para que a gente forneça as informações de forma transparente em tempo mais oportuno possível. Vamos às perguntas presenciais. A primeira delas, Daniele Popov, TV Brasil. Boa noite, obrigada. Eu queria perguntar para a secretária Mayra sobre esse gráfico dos profissionais que já se cadastraram, porque não ficou muito claro. São 931 mil profissionais de todas as áreas da saúde que se cadastraram, 413 estão dispostos a atuar. Eu não entendi, assim, que diferença é essa entre os estão dispostos ou o não estão dispostos a atuar com Covid, quantos estão já atuando, se são só esses 377 de Manaus. E, mais ainda, que outras cidades também vão receber, tem previsão de já enviar para essas outras cidades, e se tem um limite para esse cadastro, né, dos profissionais, qual é o escopo máximo que podem se cadastrar no sistema e estar disponíveis
para atuar durante a pandemia. É isso. Obrigada. Pode dar. Os grandes problemas mundiais enfrentados durante a pandemia dizem respeito a recursos humanos, a oferta de equipamentos de proteção individual e de leitos. O Brasil se antecipou dentro dessas responsabilidades em relação aos recursos humanos e nós somos hoje o primeiro país que criou um cadastro para recrutar profissionais nesse cadastro, treiná-los e capacitá-los para o enfrentamento da pandemia. Esse cadastro ele não é obrigatório, mas nós contamos com o apoio de todos os conselhos das 14 categorias e o objetivo inicial é que a gente tenha lá um grande banco de profissionais em todos os estados e municípios brasileiros e que eles possam declarar a disponibilidade para serem convocados, para serem contratados, caso seja necessário, e a gente tem o georreferenciamento por estado. Além disso, no cadastro, quando nós nos referimos ao número de 931 mil, são os profissionais que entraram na plataforma, se cadastraram e se capacitaram. O Ministério da Saúde, para o enfrentamento da pandemia, preparou 60 cursos para as 14 categorias da saúde, para que os profissionais pudessem ser treinados, tanto no autocuidado, no uso de equipamentos de proteção individual, quanto aos cuidados que devem ser dispensados aos pacientes, seja na atenção especializada, seja na atenção primária. Fizemos cursos para os agentes de saúde. Então, o primeiro objetivo da plataforma, quando a gente diz que tem 931 mil profissionais, é que esses profissionais voluntariamente foram lá e disseram que eles queriam se capacitar, fizeram um curso e recebem uma certificação. Quando a gente fala que tem um número menor, é que esses profissionais declararam que, se forem necessários que profissionais sejam requisitados pelos estados e municípios, eles estão à disposição. Foi o que aconteceu com o município de Manaus, que fez uma solicitação para o Ministério da Saúde de enfermeiros, biomédicos, médicos, e nós estamos levando esses profissionais, treinando esses profissionais presencialmente em cursos de simulação realística e organizando a logística para que eles possam atuar. Esse cadastro é tão importante que hoje nós temos o georreferenciamento no país de terapeutas intensivistas, de emergencistas, de anestesistas, porque a nossa grande demanda hoje é de leitos de UTI. Então, a gente precisava antecipar a necessidade eventual de contratação e saber onde estavam esses profissionais e se eles estariam à disposição para serem requisitados. Então, é a finalidade maior, e daí porque os números são diferentes, o cadastro está à disposição de todos os gestores e, através dele, a gente consegue saber quantos profissionais, quais as áreas de atuação, se forem médicos, quais as especialidades, e a gente tem isso prontamente à disposição dos gestores, todos os dias, de segunda a domingo, para que eventuais necessidades sejam supridas com o suporte do Ministério da Saúde. Todos os municípios brasileiros a gente consegue localizar se tem um profissional. Se eventualmente aquele profissional não está disponível no município, a gente pode perguntar se aquele profissional que se cadastrou tem disponibilidade. Foi o caso de Manaus, que nós temos médicos e enfermeiros que saíram de várias partes do Brasil e se apresentaram para ficar de 1 a 6 meses em Manaus. Não. O cadastro se destina a oferecer um banco de profissionais. Os municípios e os estados fazem a solicitação desse banco de dados ao Ministério, dizem quais os profissionais eles precisam, a gente envia. A contratação dos profissionais fica a cargo dos estados e dos municípios. Próxima pergunta, Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde, secretários. É uma dúvida sobre o decreto presidencial de ontem, que coloca as atividades de salão de beleza, academias no rol das atividades essenciais. Esse decreto, eu vou até pegar aqui, ele diz que essas atividades, elas entram no rol de atividades essenciais obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Quais são essas determinações do Ministério da Saúde?
Acho que são todas aquelas que o Ministério vem passando para todas as populações, principalmente para toda a população, principalmente a higiene, a etiqueta respiratória, a lavagem de mãos, a utilização de ambientes arejados para justamente você ter uma maior circulação do ar e evitar aglomerações. Nós vamos voltar aqui às perguntas presenciais, às perguntas online. Desculpa. Na plataforma IVES, a calculadora epidemiológica permite trabalhar cenários para a pressão hospitalar e efeitos disso. Para ter uma dimensão do impacto da doença, é preciso aplicar dados de leitos disponíveis, tanto clínicos como de UTI, e percentual de restrição social. O Ministério utiliza esta calculadora para projetar cenários? Se sim, quais são os dados utilizados e resultantes da simulação feita pelo Ministério? Na verdade, a calculadora epidêmica ela foi construída em conjunto com pesquisadores de diferentes universidades, da Organização Pan-Americana da Saúde, está disponibilizado na plataforma justamente como uma ferramenta a mais para se simular cenários e avaliar a situação epidemiológica. Ela deve ser utilizada principalmente pelos gestores locais e fazendo simulações com poucos dias de diferença, ou seja, alimenta-se com os dados de hoje e faz uma simulação para 2, 3, até no máximo 4, 5 dias. Mais do que isso, a plataforma ela acaba trazendo um pouco de viés e também varia muito, principalmente da quantidade de exames e de leitos hospitalares disponíveis no momento. Então, ela é uma ferramenta para ser utilizada pela gestão. Nós, no Ministério, também utilizamos ela, mas principalmente o nível local é que tem utilizado mais essa ferramenta. Isa Staciarrini, da CBN, pergunta: o primeiro secretário, Eduardo Macário, disse que antes do dia 26 de fevereiro foram identificados 39 casos de síndrome respiratória aguda grave confirmados por Covid. Depois ele informou que o Ministério encaminhou ofício para os estados pedindo a conferência dos dados para saber se existia ou não a circulação antes de 26 de fevereiro. Portanto, o que dá para saber o que dá para ser dito? Foram 39 casos enquadrados como coronavírus entre 26 de fevereiro, data do primeiro registro oficial? Não, conforme eu coloquei quando apresentei o slide, esses 39 casos eles foram identificados no Sistema de Informação Nacional. E nós, então, hoje estou encaminhando esse ofício para as secretarias estaduais para que elas façam uma investigação mais detalhada sobre esses casos, justamente para identificar se esses casos realmente tiveram uma transmissão ou sintomas antes do dia 26, e aí a gente possa entender um pouco mais o início da epidemia no Brasil com números reais e não por meio de simulações e modelos, ou se trata de um erro de digitação, que pode acontecer. Conforme eu falei, são milhares e milhares de dados que são digitados, coletados diariamente, e um erro eventualmente pode acontecer. E para nos certificarmos de que isso realmente não se trata de um erro, e sim de casos, ou vice-versa, a gente precisa contar com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de saúde para a devida e correta investigação desses fatores. Na mesma pergunta, Natália Toledo, da Globo News, pergunta: o ofício foi encaminhado hoje, se não quando? 39 erros de digitação não seria muito? E a Natália Cancian, da Folha de São Paulo, pergunta: desses 39 casos, qual é o mais antigo? Quem trabalha na área de vigilância epidemiológica numa pandemia sabe a dimensão e o trabalho que é você conseguir sistematizar todos os dados, todas as informações, processá-las na velocidade necessária para que se faça uma análise epidemiológica adequada. Então, se a gente considerar que o CIVEP-Gripe no Brasil hoje tem mais de 100 mil, chegando aos 120 mil casos
notificados somente nesses primeiros 4 meses, 4, 5 meses, e se a gente comparar que ano passado eram 45 mil no ano todo, a gente mostra que a quantidade de informações de casos de SRAG notificados hoje é muito maior e, por consequência, os erros eles podem acontecer. Se a gente considerar 39 no universo de 120 mil, é um percentual pequeno, mas, como eu falei, cada caso para a vigilância epidemiológica é importante. E essas revisitações, essas reanálises, elas fazem parte do cotidiano das equipes e do trabalho que a vigilância epidemiológica do Brasil, em todos os 3 níveis, vem realizando. O mais antigo, eu não consigo precisar agora de cabeça, mas tem alguns que são de janeiro, inclusive, mas a gente imagina que com esse processo de reavaliação, a gente vai ter a informação real e aí a gente pode efetivamente falar com base nos dados e não com base em suposições. Natália Casado, do New York Times, pergunta: quantos casos são considerados suspeitos hoje no Brasil? Nós estamos falando de síndromes gripais. É mais fácil a gente estabelecer o número de síndromes respiratórias agudas graves, ou seja, de casos graves hospitalizados no Brasil, porque a gente tem uma dimensão, uma rede hospitalar robusta que coleta informações diariamente. Agora, quando a gente fala de síndrome gripal, o espectro é muito amplo. Ele varia desde casos de resfriado, gripes sazonais, até mesmo o Covid. Então, ter essa estimativa, ela é muito complexa, principalmente nesse momento de pandemia. Mas a gente tem trabalhado no sentido, juntamente com os níveis locais, para que a gente possa ter as melhores estimativas e poder prever, ou poder ter com maior precisão essa quantidade de casos suspeitos. Mas, efetivamente, o que nós temos é as confirmações, os casos em investigação, principalmente dos casos mais graves, e a quantidade de amostras que foram coletadas e estão em processamento. Só uma complementação, a Isa da CBN, em relação à pergunta dela, ela pergunta, são 39 o quê? Casos de síndrome respiratória aguda grave classificados como Covid-19? São casos de síndrome respiratória aguda grave com confirmação laboratorial por Covid. Tá. Carolina Laureano, Jornal Nacional. Gostaríamos de saber se o Ministério da Saúde está contabilizando médicos mortos por Covid-19 e médicos contaminados. Vocês possuem esses dados? Todos os casos de síndrome respiratória aguda grave devem ser notificados dentro do CIVEP Gripe. Então, esses dados fazem parte desse rol de dados coletados pelo sistema de informação. Nós estamos trabalhando na elaboração e, provavelmente, essa semana, nós lançaremos um boletim epidemiológico com foco numa análise sobre profissionais de saúde que foram infectados por síndrome respiratória aguda grave, por Covid, e esse detalhamento será divulgado nesse boletim. Gésio Passos, Rádio Nacional, diz que na página 19 da apresentação constam 884 internações de profissionais de saúde. Na página 20 são menos de 300 internações por síndrome respiratória aguda grave desses profissionais. Um esclarecimento sobre essa diferença entre um e outro. Porque os 884 casos SRAG como um todo, por diversas etiologias, desde influenza, outras etiologias, casos de síndrome respiratória aguda grave que não foram possível, que não deram resultados positivos para nenhum desses vírus, e os 300, sim, eles são os casos de SRAG confirmados por Covid. Próxima pergunta, presencial, Daniel Gulino, O Globo. Boa tarde, secretários. Eu queria insistir na pergunta do colega sobre o decreto de ontem, das atividades essenciais. Queria saber se vão ter recomendações do Ministério específicas para as atividades citadas no decreto de ontem. Por exemplo, academias são locais com pouca ventilação, com difícil higienização, compartilha aparelho. O Ministério vai fazer alguma recomendação específica para o funcionamento desses locais, academias, salões de beleza? Obrigado.
Desculpa, essa pergunta ela foge um pouco do escopo da minha área de trabalho, mas eu vou levar isso para os setores competentes para que seja respondido diretamente, porque envolve desde a Agência de Vigilância Sanitária e outros setores do Ministério da Saúde que podem compor uma resposta mais adequada para o senhor. Próxima pergunta, última pergunta. Fábio Murakawa, Valor Econômico. Secretário, boa noite. Também sobre o decreto de ontem, mas acho que é uma coisa que vai dentro da sua área. Tem um levantamento de uma associação que é referência internacional no assunto, Associação Internacional de Fomento ao Universo de Saúde e Exercícios. É uma entidade que é referência nessa área fitness, que diz que no Brasil, é um levantamento de 2018, no Brasil tem 34.500 academias esportivas e que nesses espaços tem 9,6 milhões de clientes. O decreto do presidente, ele, na prática, ele tira dos prefeitos a prerrogativa de interromper essas atividades. Ou seja, se eu tenho uma academia, eu posso reabri-la. Então, eu queria perguntar do ponto de vista epidemiológico, o que é que representa 9,6 milhões de pessoas começarem a ir para espaços fechados, como uma academia, de uma vez, dentro de um contexto de pandemia? E também que o senhor explicasse, dentro de uma academia, qual é o risco de alastramento dessa doença, né, que a atividade normal de uma academia traz? A questão é que é uma questão muito relacionada à questão de aglomerados. Por exemplo, transporte público, qualquer outro tipo de ambiente. Eu não vou fazer diferenciação entre um ambiente ou outro, mas pela minha experiência como epidemiologista e tendo trabalhado muito com síndromes respiratórias e vigilância de síndromes gripais, a gente é efetivo que a aglomeração ela pode servir como um impulsionador para a transmissão de doenças respiratórias. Mas especificamente em relação a esse tema, eu vou passar para a assessoria de comunicação, que vai justamente trabalhar com outros setores que aí, conforme não é somente epidemiologia, é a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, assistência e outros, que para poder ter uma resposta mais efetiva à sua pergunta. A coronavírus ela está em transmissão no Brasil, e qualquer pessoa que tenha contato com uma pessoa infectada, ela pode desenvolver os sintomas de coronavírus. Eu acho que a principal mensagem nesse momento é essa, efetivamente utilizar as medidas de higiene respiratória, lavar as mãos com álcool gel, utilizar as máscaras, que é um costume que a população brasileira não tinha e agora ela está tendo, e a gente percebe pelas ruas as pessoas cada vez mais utilizando máscaras, se protegendo e tentando justamente evitar essas transmissões. Eu acho que esse é o principal elo e a principal questão que tem que ser abordada. E as demais, conforme eu falei, a gente vai compor uma resposta mais aprofundada para passar para o senhor. Continuando aqui nas perguntas encaminhadas nesta tarde, já não sobre as apresentações, a Natália Cancian, da Folha de São Paulo, pergunta: em boletins epidemiológicos anteriores, o Ministério já apontou diferentes fases da epidemia do Covid no Brasil. Nesse contexto, havia na época 5 estados que estavam na passagem de uma fase de transmissão inicial para uma aceleração descontrolada, segundo o termo técnico, para espiral de casos. Qual o cenário atual do país em diferentes estados?
Eu creio que o ministro vai estar aqui amanhã, ele vai estar divulgando as estratégias que foram acordadas com o CONAS e o CONASEMS, com os estados, e vai poder também ter esses dados mais robustos para serem apresentados de como é que está essa situação em relação a cada estado. Mas o que se tem de efetivo é que existe transmissão confirmada de coronavírus em mais de 50% dos municípios brasileiros. A Isa Stassarrini, voltando à pergunta lá a Letícia Casado, do New York Times, nas nossas perguntas anteriores, ela pergunta novamente se nós temos uma estimativa geral de casos, mas aqui, quantos casos são considerados suspeitos no Brasil? Mas a gente tem uma estimativa geral. Você tem um valor? Eu não vou trabalhar com estimativas, mas essa informação, a gente tem informação dos casos confirmados e dos óbitos. Em relação aos casos suspeitos, como eu falei, o espectro é muito amplo e é muito difícil inferir por meio de estimativas e de sistema de informação. Mas a gente está trabalhando no sentido de ter essas informações que vão ser divulgadas posteriormente, principalmente quando a gente compor todo o sistema de informação, não só os sistemas oficiais, mas também os de laboratórios privados, dados de hospitais que hoje por acaso não notifiquem, para que a gente realmente tenha a visão geral de dados em dimensões de uma pandemia, ou seja, na casa sendo informados diariamente em grande proporção. Mas, efetivamente, nós iremos divulgar nos próximos dias uma estimativa desses casos suspeitos. A maior parte das perguntas aqui já foram respondidas. Acho que de diferente nós temos o Pedro Fonseca, da Reuters, perguntando, poderiam, por favor, atualizar os números relativos à testagem? Quantos testes foram realizados no país, entre sorológicos, rápidos e até o momento? Qual o tamanho da fila de testes esperando resultados e como está o processo de inclusão dos testes realizados em laboratórios particulares no sistema do Ministério da Saúde? Nós estamos trabalhando numa portaria que vai normatizar o envio de dados dos laboratórios particulares, tanto de resultados positivos quanto negativos de coronavírus no Brasil. E, além disso, com a implantação da estratégia de testagem e de diagnóstico que será feito nos próximos dias, a gente vai ter realmente um aumento, um adimensionamento no número de pessoas testadas no Brasil. E para encerrar as perguntas encaminhadas, Carolina Giancola, da TV Globo São Paulo, diz o seguinte: o Sindicato Médico de São Paulo informou que muitos residentes estão sem receber a bolsa há 2 meses. Por que o atraso no repasse do valor das bolsas? Qual é o total de médicos residentes no Brasil? Destes, quantos estão recebendo o valor da bolsa regularmente e quantos estão em atraso? O que tem sido feito para manter os residentes? Quais estão sendo as tratativas do governo federal nesse sentido e qual foi o real motivo do atraso? Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de deixar claro é a importância que as residências no país têm para nós, Ministério da Saúde. Nós temos residências médicas e residências profissionais abrigadas no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, nós temos cerca de 22 mil vagas de residência médica, né, que produzem a necessidade de pagamento de 22 mil bolsas. E nós temos residentes do primeiro ano, que nós chamamos de R1, residentes dos outros anos, que são os R2 e R3. Todos os anos, ao ingressar na residência médica, os residentes precisam preencher um cadastro para que eles sejam alocados no sistema SIAP, que é o mesmo sistema que efetua o pagamento dos servidores públicos federais. Esse sistema exige o preenchimento de uma série de dados, e daí porque
ao se constatarem inconsistências no sistema bancário, muitas vezes essas bolsas são devolvidas e nós precisamos, Ministério da Saúde, entrar em contato com as instituições nas quais os residentes estão vinculados e com o próprio residente às vezes, porque as informações corretas devem ser oferecidas, seja pelo residente, seja pela instituição. E todos os anos nós detectamos isso e tentamos entrar em contato, seja com a instituição, seja com o residente, só que existe um detalhe importante, os sistemas de pagamento, eles abrem uma única vez no mês para a inserção de novos dados. Quando nós recebemos do banco a devolutiva de que há inconsistência no pagamento, nós levamos um período para entrar em contato com essas pessoas e esperamos até que o sistema abra para que nós possamos reincluí-los. Isso leva um tempo e, por conta disso, normalmente no início dos processos de primeiro cadastro do residente, nós encontramos esse momento que não é bom, de atraso no pagamento das bolsas, e o Ministério faz todos os esforços para corrigir isso aí. Nós entramos insistentemente em contato, seja por e-mail, seja através de ligações, pedindo a reparação rápida para que a gente possa, ao abrir o sistema, reincluir esses residentes. É esse o motivo real. Nossa preocupação com a residência médica se dá dentro de uma estratégia de reformulação de todo o modelo de residência médica do Ministério da Saúde. Desde janeiro de 2020, nós iniciamos um processo que visa melhorar o valor da bolsa, que nós reconhecemos que é muito baixo, é cerca de R$ 3.330, para profissionais que estão se especializando, médicos e não médicos, e que passam até 60 horas dentro das unidades do SUS atendendo os brasileiros. É nosso objetivo que a gente possa ter um valor de bolsa que valorize esses profissionais que estão investindo e se aperfeiçoando para tratar a população brasileira. Esse estudo já vem sendo feito. Outro objetivo em relação ao cuidado da residência é que a gente possa criar critérios para a escolha de preceptores capacitados para monitorar, supervisionar esses profissionais em treinamento, que a gente possa também valorizar os preceptores, criando um incentivo financeiro, um reconhecimento para o exercício dessa atividade. E, por último, nós implantamos um sistema chamado Provimed, que está em evolução, onde nós estamos referenciando todos os especialistas do país para que a gente possa, a partir do próximo ano, dimensionar as bolsas de residência médica, as vagas de residência médica de acordo com a necessidade de cada estado, para que nós não tenhamos desigualdades na oferta de profissionais de um estado para outro, que é o que a gente constata hoje na nossa realidade. Então, é para que fique claro para os residentes, para a população brasileira, que residência para nós é algo precioso e nós estamos trabalhando para aprimorar os processos. E um fato concreto que demonstra esse cuidado com a residência é que, dentro das ações estratégicas, o Brasil Conta Comigo, como forma de incentivar esses profissionais, nós criamos uma bonificação de R$ 667, considerando o valor da bolsa defasado. Essa remuneração vem sendo paga em sistema bancário, uma carteira digital do Banco do Brasil, diretamente na conta dos residentes, separado da bolsa, para que durante todo o período de vigência da situação de emergência decorrente da Covid, esses residentes possam receber um abono, uma gratificação de incentivo para as atividades que nós reconhecemos como importantes, essenciais e preciosas para o bem cuidar dos brasileiros. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Boa noite a todos. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, coletiva de imprensa do Ministério da Saúde com informações sobre o enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Siga bem informado pelas nossas redes sociais. Acompanhe agora a programação da TV Brasil. Logo mais às 7 da noite tem Repórter Brasil. Uma boa noite para você.